Muito bom dia, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor por esse dia maravilhoso que Ele nos dá. Cada dia é um presentão que o Senhor nos concede e Ele fica observando o que fazemos com o presente que Ele nos dá. Tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, Ele observa para ver se nós não lançamos as sementes que Ele dá em terra seca. Hoje o Senhor está nos dando uma semente, que essa semente seja plantada para a eternidade. Que a palavra do Senhor seja a seiva que nutre o nosso ser e nos faça gerar. Meus queridos, hoje é dia 5 de julho de 2022. Estamos numa terça-feira e começaremos com o Salmo 2, o triunfo do reino do Messias. Diz assim: Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Opa, já começamos bem, né? Não é o 2, é o 3. Na verdade, esse nós já lemos ontem. Hoje nós vamos para o Salmo 3, que é um salmo escrito pelo nosso pai maravilhoso Davi. E nesse salmo ele fala que o socorro vem do Senhor. E começa agora assim: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores? Numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor e do céu, monte sagrado, Ele me responde, do seu monte sagrado. Eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus vem a tua bênção. Aleluia! Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são dele vem a bênção do Senhor. O que é ser do Senhor? É ser obediente também. Vamos agora para Provérbios. Hoje nós estamos em Provérbios 18, 14 e 15. Diz assim: A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Irmãos, vocês anseiam por mais da palavra do Senhor? Vocês querem mais da palavra do Senhor? Vocês ficam, esse anseia, quer dizer, como a corça que está com sede e corre para as águas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso quer dizer que o Senhor tem nos dado crescimento, o Senhor tem nos amadurecido no Espírito. E hoje nós vamos começar livro novo. Vamos começar primeiro Crônicas, capítulo 1, e nós vamos até o capítulo 2, verso 22. Nós vamos começar com a descendência de Adão até Noé. Então, Adão gerou Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim.
Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que se constituiu no primeiro homem poderoso na terra. Misraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Casluítas, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Ramateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade deu origem a Selá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão se chamou Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobate, todos esses descendentes de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que se tornou Abraão. Ou melhor, Abrão, que se tornou Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. E foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes, a seguir, foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes da concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifas, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifas: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, Timna e Amaleque. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Aná gerou Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Jaacã. E os filhos de Dizã foram Uz e Arã. São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom antes que os israelitas recebessem um rei: Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Após a morte do rei Jobabe, governou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor,
Sua cidade chamava-se Avite. Depois da morte de Hadade, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio, o Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Hanã, filho de Acor, e reinou em seu lugar. Baal-Hanã morreu e Hadade foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Depois da morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes chefes de Edom. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 filhos lhe nasceram da filha de sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, o Senhor o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramú, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carme foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e o segundo filho foi Abinadab. O terceiro chamou-se Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Masa, filho do ismaelita Jeter. E Calebe, filho de Esrom, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jezer, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Calebe tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, Aba, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 anos em Gileade. Até aqui no livro de Crônicas. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos no livro de Atos e hoje vamos ler Atos 23, a partir do 12. Os judeus tramam matar Paulo. Mas eu vou ler o 11 antes, que diz aqui, onde é que a gente está agora, irmãos? Paulo foi levado pelo comandante romano até a sinagoga para que o sinédrio resolvesse o que ia fazer com ele, já que
O governo de Roma, a defesa de Roma, não tinha nada contra Paulo. Quem tinha eram os judeus. Então ele levou para o Sinédrio para os judeus julgarem Paulo. No entanto, lá no Sinédrio, lá na reunião deles, na sinagoga, pode ser na sinagoga, pode ser na casa do sumo sacerdote, né? Que não diz onde foi. Mas lá nessa reunião teve grande confusão porque Paulo disse: eu sou fariseu. Então, como metade era de fariseus, metade era de fariseu, metade era de saduceu, por causa da polêmica sobre a ressurreição, houve uma grande confusão, uma grande briga, e era tão forte essa briga, essa discussão, que o próprio comandante romano resolveu tirar Paulo dali e levar Paulo para a fortaleza. Por quê? Porque ele estava vendo que Paulo ia ser estraçalhado por seus irmãos judeus, né? Agora nós vamos ver o que vai acontecer com Paulo. Paulo está em Jerusalém, depois da sua decisão de ir de qualquer maneira para Jerusalém. Ele chegou lá e assim que chegou já começaram os problemas. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e falou para ele: sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. É a segunda vez que o Senhor aparece para Paulo. Na primeira vez foi em visão, na própria sinagoga, quando ele sofreu as primeiras agruras dos judeus, né, nessa ida para Jerusalém. E agora o Senhor aparece para Paulo novamente na fortaleza, onde ele está preso. O próprio Senhor apareceu para Paulo já 2 vezes. E o Senhor disse para ele: sê corajoso, Paulo. Esse ser corajoso quer dizer não desista, né? Mantenha-se assim. Porque assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Então, como é que ele testemunhou em Jerusalém? Testemunhou para o povo primeiro, porque houve aquela grande confusão, porque Paulo foi acusado, né, pelos judeus de ter profanado o templo, a sinagoga, levando um homem de Éfeso, que não era judeu, para dentro do templo, coisa que ele não fez. E aí se armou uma grande confusão e a guarda romana veio, porque a confusão era tremenda. Então, quando a guarda romana veio, o centurião pediu para carregarem Paulo para poder tirar do meio da confusão, e quando eles estavam subindo as escadas para ir para a fortaleza, Paulo disse: eu posso falar ao povo? Aí o comandante descobriu que Paulo não era o egípcio que ele pensava que era, né, um terrorista. Então ele deixou Paulo falar, e Paulo disse para todo o povo, testemunhou para todo o povo. Depois ele foi levado para ser julgado na sinagoga e testemunhou para toda a sinagoga. Então ele testemunhou tanto para os gentios quanto para os judeus. Então agora o Senhor está dizendo para ele: agora você vai para Roma testemunhar lá também. E na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte desta conspiração. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e pediram: fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos alimento algum até matarmos Paulo. Irmãos, nós temos que nos lembrar de uma coisa, né? Nós não sabemos o coração dessas pessoas aqui. O próprio Paulo disse para eles, né? Eu era um homem convicto de que estava servindo a Deus quando matava aqueles que são do Senhor Jesus, né? Coisa que vocês fazem agora por zelo a Deus. Então nós não podemos julgar o coração dessas pessoas que estão aqui fazendo um juramento de jejum até matar Paulo, né? Então pode ser também por zelo a Deus, como o próprio Paulo disse que ele agia, inclusive quando matou Estevão. Então esses 40 homens aqui disseram: agora, portanto, juntamente com o Sinédrio,
solicitai ao comandante que mande Paulo descer diante de vós, como se fosseis investigar com mais exatidão sobre o caso de Paulo. Assim nós estaremos preparados para matar Paulo antes que ele consiga chegar até aqui. Então eles disseram, chama de novo Paulo aqui para o Sinédrio, porque Paulo foi lá para a fortaleza, certo? Foi para a prisão romana, não, foi para um forte, né? Foi lá para essa fortaleza mesmo, é um tipo de um quartel, digamos assim. Ele está lá detido nessa fortaleza. Aí esses conspiradores disseram, façam o seguinte, vocês que são os líderes aqui judeus, faz o seguinte, pede para o comandante trazer Paulo de volta aqui para a sinagoga. Aí no caminho, na viagem, nós vamos matar Paulo. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama e se dirigiu até a fortaleza e contou tudo para Paulo. E Paulo chamou um dos centuriões e pediu, leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar a ele. Então, tomando o rapaz, conduziu o rapaz até o comandante e declarou, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço que tem algo importante a revelar. Então o comandante tomou o jovem pela mão, levou o jovem à parte e perguntou para ele, o que você tem para me dizer? Então o jovem revelou, os judeus combinaram solicitar ao Senhor que amanhã ordene a Paulo que desça até o Sinédrio, fingindo ter de investigar com mais precisão o caso de Paulo. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então, o comandante mandou o rapaz sair. Ordenou ao rapaz que a ninguém contasse que havia revelado a ele aquilo. E, em seguida, chamou 2 centuriões e determinou a eles, preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia, ainda esta noite, às 9 horas. Providenciai também montarias para Paulo e levem Paulo em segurança até o governador Félix. E o comandante escreveu uma carta para Félix nesses termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis dos judeus, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo pena de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo o enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. Essa é a carta que ele está mandando para o governador Félix, né, para transferir Paulo para Félix. No entanto, a gente vê que na carta dele ele já mente, né, porque ele diz aqui, ó, esse homem foi preso pelos judeus, estava a ponto de ser morto e eu intervi e o livrei, porque eu soube que ele era cidadão romano. Mentira! Ele, na verdade, foi até lá porque ele pensou que Paulo era o egípcio, o terrorista que ele procurava. Esse terrorista muito perigoso tinha um bando de mais de 1000 homens, então ele achou que era esse egípcio. Quando ele chegou lá, quando levou Paulo e
quando ele ia açoitar Paulo, é que ele descobriu que Paulo era romano, né? Muito bem, continuando. E tomando Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antipátride. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou ao governador Paulo. O governador Félix leu a carta e questionou de que província Paulo era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: Vou ouvir você, Paulo, quando teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse Paulo mantido sob custódia no palácio de Herodes. Olha só como essa ida de Paulo para Jerusalém está sendo mais preso aqui, preso lá, preso aqui, preso lá. Então ele logo que chegou, ele resolveu acolher o conselho dos judeus, dizendo para ele fazer um voto, né, para ele ser bem aceito pelos judeus, que o acusavam de não obedecer mais às leis de Moisés. Dali, isso já foi logo na chegada para Jerusalém. Dali já começou toda essa confusão, né? Ele foi para a sinagoga para pagar o voto, foi acusado de ter profanado o templo, levando um homem gentio lá para dentro. E aí tudo começou. Olha só, desde então, ou melhor, desde a chegada dele a Jerusalém, ele não tem liberdade, né? Está sempre sendo levado de um lado para o outro, seja fugindo ou seja prisioneiro já mesmo. Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos querer mais e mais e mais da palavra de Deus, ouvindo tudo que o Senhor nos manda, até mesmo os nomes lá de Crônicas, que você deve ter pensado, eu vou sair daqui, eu vou pular disso daqui. Deixa a leitura correr, porque se Deus deixou na palavra, é porque tem importância. Então, embora a gente não entenda muita coisa, no nosso coração vai sendo formado bom depósito, e no momento que for necessário, o Espírito nos fará lembrar o que nós temos no bom depósito. Nós temos que nos preparar para os tempos do fim. Como eu falei, assim como os próprios irmãos queriam matar Paulo, nós também teremos irmãos que vão querer nos entregar às autoridades, né? Vão querer nos açoitar, vão querer nos fazer desse mesmo jeitinho aqui. Tudo vai se repetir. Fiquem bem todos vocês. Obrigada por estarem junto comigo. Compartilhem, por favor, o link do YouTube e também venham para o meu Instagram. Até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer.